Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Paula Pisoni, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas concernentes ao reino de Deus, uma palavra. No livro do profeta Jeremias, capítulo 50, versículo 25, diz assim: O Senhor abriu seu arsenal de guerra e tirou de lá os instrumentos da sua milícia, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra. Vou repetir o versículo. O Senhor dos exércitos, abriu seu arsenal de guerra e tirou de lá as armas da sua milícia, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra. Deus me deu essa palavra há muitos anos atrás, só que ela é muito atual, porque a palavra de Deus se renova, a palavra de Deus é atual todos os dias. E quando eu li isso, eu perguntei para Deus. Eu tinha ido ao Rio de Janeiro, né? Eu tinha pregado lá, pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de entrar em alguns lugares do Rio de Janeiro extremamente bons, alguns extremamente perigosos, mas eu fiquei perguntando para Deus qual era a arma, quais eram as armas do arsenal de Deus, quais as armas que Deus tinha no seu arsenal de guerra, né? Na tradução original diz que o Senhor abriu o seu arsenal de guerra. E eu perguntei para Deus qual é o arsenal de guerra de Deus, quais são as armas de Deus. E o Senhor ele nos explicou que o arsenal de Deus são pessoas. Pessoas, o depósito de Deus, o arsenal de guerra de Deus são pessoas devidamente treinadas, devidamente preparadas, que Deus tem escondido, né? Quando eu falo sobre Jeremias 50, 25, eu sempre falo de Esther. Porque Esther era uma menina, né? Eu já preguei sobre isso. Vocês devem ter visto alguns vídeos já eu falando de Esther. Uma menina que era órfã de pai e mãe. Ela foi criada pelo seu tio. Só que a Bíblia diz que Esther ficou sendo preparada por Deus. Ela ficou sendo preparada. E algumas pessoas podem dizer, mas pastora, muitas mulheres foram preparadas ali, muitas virgens. Mas aquela que era instrumento de Deus era Esther. E nessa tarde... nesse dia eu gostaria de falar com vocês sobre quantas armas Deus tem preparado, quantas armas de Deus estão junto de outras pessoas, quantas armas de Deus estão em cavernas, quantas armas de Deus estão escondidas, quantas armas de Deus ainda são remanescentes, que estão dentro de algumas igrejas. Às vezes nem a igreja mesmo, local onde essa pessoa congrega, sabe que ela é uma arma preparada por Deus. No tempo oportuno Deus tirou ela de lá, colocou ela como uma peça de xadrez exatamente num lugar estratégico, preparado por Deus para realizar uma obra. O que eu quero dizer para todos vocês nessa tarde é que Deus tem uma obra para realizar na terra. Deus tem uma obra para realizar no Brasil. E Deus tem o seu próprio arsenal de guerra. Nós não estamos falando de armas que são do governo, nós não estamos falando de armas que são de propriedade particular, nós estamos falando de armas espirituais poderosas em Deus para desfazer fortalezas do inimigo da nossa alma, que são armas de Deus, escondidas, mas devidamente preparadas, aleluia, para serem usadas no momento oportuno de Deus. Quando eu falo sobre Esther e sobre ser uma arma secreta de Deus, eu falo sempre às pessoas que já tiveram arma, ou às pessoas que têm arma em casa. Quem tem arma sabe que você precisa tirar a arma de tempo em tempo. Eu até conversei com algumas pessoas que trabalham ou trabalharam no quartel, e eles explicaram que isso tem que ser feito diariamente no quartel. Desmonta a arma. E o que se passa na arma quando se desmonta? Óleo. Se monta de novo. Quando ela precisa ser usada, ela está pronta para ser usada. Mas se ela não vai ser usada na hora, então ela é guardada, devidamente guardada. E então eu quero dizer nessa tarde que existem pessoas que têm perguntado para Deus, quando Deus vai me usar? Quando o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida? Quando eu vou executar o propósito que Deus me preparou? E eu quero dizer para você, você tem que estar preparado. Vou repetir. O processo original de uma arma normal tem que desmontar, tem que passar óleo, tem que montar de novo e tem que ficar preparado. Eu sempre falo que em tudo na nossa vida existe 4 níveis de revelação. E eu entendo que esse é um nível de revelação acerca do arsenal de Deus. Então você precisa estar devidamente posicionado, você precisa estar ungido, você precisa estar preparado com óleo, você precisa permitir que Deus te desmonte a hora que Ele quer e te monte de novo a hora que Ele quer.
Você precisa estar pronta para ser usada devidamente como Deus quer. Aleluia, porque Deus tem uma obra para realizar na terra e uma obra para realizar no Brasil. Eu tenho falado a pessoas que têm me perguntado, Deus não perdeu o controle. Deus nunca perderia o controle por causa de um homem só ou por causa de um grupo de homens. Deus não perde o controle. Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde, aleluia, a primazia de todas as coisas. O Senhor, Ele é Senhor sobre tudo. Nós nem podemos sequer descer a mediocridade de comparar o Senhor nosso Deus com um homem. Nós precisamos entender que Deus é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele tem o seu próprio arsenal de guerra. São pessoas devidamente preparadas, devidamente ungidas, devidamente guardadas, porque já foram desmontadas por Deus e montadas novamente. Pessoas que já passaram por muitas provas, já passaram por muitos processos. E eles estão preparados para serem usados por Deus na hora e no momento certo, no lugar certo, aleluia, com a pessoa certa, fazendo aquilo que é certo, exatamente como Esther. Eu preguei sobre isso outro dia, eu falei que o reino tinha um inimigo, verdadeiramente, sempre no reino há inimigos. Todavia, o que o inimigo não sabia é que o nosso Deus tinha uma arma no seu arsenal particular dentro do palácio. E quando foi necessário, ele abriu seu arsenal de guerra e tirou de lá a arma da sua milícia. Eu quero declarar nessa tarde e profetizar que num tempo muito breve, porque eu entendo que o Senhor tem o controle de tudo, inclusive do tempo. Eu gosto de pregar e um dia eu vou gravar um vídeo só sobre dimensões espirituais, que Deus tem poder para abrir a dimensão do tempo e fechar a dimensão do tempo quando Ele quiser. Ele tem poder sobre as dimensões, Ele tem poder sobre o tempo, mas eu quero profetizar nessa tarde que num tempo muito breve, o Senhor vai abrir o seu próprio arsenal de guerra. Eu gostaria de você que está na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, você tirasse uns minutos para pensar quais são as armas que o Senhor tem dentro desse arsenal, armas poderosas em Deus para desfazer fortalezas do inimigo, armas que com uma palavra só vai sair como flecha, andaia sobre de candaia sai da mão, andará manda cá sai do Senhor para atingir diretamente o alvo. Uma vez eu vi um sargento do quartel explicar que uma pessoa que trabalha no quartel, ele não pode dar um tiro para cima, ele não pode dar um tiro, aleluia, sem ter um alvo. Por quê? Porque ele não pode desperdiçar munição e porque ele pode ser punido por causa disso, Porque ele tem que ter um alvo e ele não pode desperdiçar munição. Nós, como igreja e governo de Deus sobre a terra, nós não podemos desperdiçar munição, não nessa hora. Por isso que existe o tempo de ficar calado e o tempo de falar. E nós precisamos urgentemente discernir esse tempo. E nós não podemos desperdiçar munição e nós temos que ter um alvo. Mas eu quero profetizar que está chegando o tempo do Senhor abrir o seu arsenal de guerra e usar as suas armas para o alvo certo. E até mesmo com palavras, essas palavras vão chegar, aleluia, vão chegar no seu destino, vão chegar no seu alvo, exatamente com a potência, com o poder que sai do céu, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.